de um milagre nesta noite. Ó Pai querido, envolva esta pessoa com o teu amor, com o sangue de Jesus e com a unção do teu Santo Espírito, quebrando todo jugo, removendo todo peso, desfazendo toda a obra do inferno e estabelecendo a cura agora, em nome de Jesus. Toma esta casa em tuas mãos, esta família, e derrama sobre eles a bênção do Senhor. Pai, abra os céus nesta noite e receba a nossa adoração e venha nos ministrar em nome de Jesus. Se você orou comigo crendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com uma canção e já voltamos em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, alabande calabá. em espírito, Meu Deus, em verdade, quebrantamentos, te adoramos, meu Deus, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver meu na Deus. casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meu prazer é estar na casa do Pai. Meu prazer é viver na presença do Senhor. Este tem sido o seu prazer? Prazer de estar na presença dEle, prazer de adorá-lo,
prazer de ouvir a sua voz, prazer de estar conectado com Ele. Se este tem sido o seu prazer, eu quero te dizer que o prazer dEle é estar na tua presença, o prazer dEle é ver você tendo fome e sede dEle, porque o Senhor diz em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega até nós. É a lei da atração, é quando nós nos envolvemos com Ele. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele, e nessa noite nós estaremos nesta conexão, nesta cumplicidade, eu aqui, você aí, juntos, formando esta conexão, nesta aliança, e eu creio que nós vamos experimentar algo lindo da parte de Deus. Então continue marcando aí os seus amigos, continue convidando, vamos superlotar esta live nesta noite e vamos receber mais da parte do Senhor agora, acerca daquilo que Ele deseja nos ministrar. Já está preparado aí? Já preparou o seu caderno, a sua agenda, seu tablet, seu iPad, seu telefone? Já está tudo pronto? Já reuniu a sua família? Então vamos aprender um pouco com o Senhor? Como eu falo na faculdade, vamos crescer neste momento com o nosso Deus? Se você tem uma Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 5º livro do Novo Testamento, capítulo de número 6. Atos 6, do verso 1 até o verso de número 6. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos. E ele, segundo os teólogos, é o único livro da Bíblia que ainda não parou de ser escrito. Por quê? Porque o Atos dos Apóstolos, ele é considerado como atos do Espírito Santo através dos seus discípulos. Foram manifestações extraordinárias do Espírito Santo, desde o primeiro capítulo, do capítulo de número 2 ali, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de 120 pessoas e ali os encheu com a sua presença. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e ali começou o mover profético do Espírito e nunca mais parou. 2000 anos se passaram e o Espírito Santo continua se movendo, fazendo coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida. Então o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por você, por mim, por nós, pela igreja do Senhor. E aqui no capítulo de número 6, hoje, nós vamos aprender coisas extraordinárias para o nosso crescimento. Nesta noite de discipulado, eu quero chamar muito a sua atenção para um assunto que eu creio vai despertar o seu interesse, vai fazer com que você viva a partir de hoje um novo estilo de vida dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus sonhou com você está aqui nesta palavra que nós vamos revelar hoje na direção do Espírito Santo. Atos capítulo 6, do 1 ao 6, olha o que o texto nos diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Glória a Deus. Eu quero nessa noite chamar sua atenção para o seguinte assunto que nós iremos refletir. Hoje eu quero ministrar sobre um discípulo de excelência. Eu não sei como você se avaliaria se eu te perguntasse hoje que nota você daria a você mesmo acerca da sua identidade de discípulo. Qual é a nota de 1 a 10 que você daria a você mesmo? Você é um bom discípulo? Você é um ótimo discípulo? Você é um excelente discípulo? Você é um discípulo meia boca? Você é um discípulo horrível? Você é um péssimo discípulo? Eu não sei. Eu gostaria que você, nessa noite, permitisse que o Espírito Santo te revelasse qual é o seu nível de qualidade como discípulo. Mas por que isso, apóstolo? Porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. A qualidade da nossa identidade como discípulo, a qualidade do desenvolvimento da nossa vida como discípulos do Senhor Jesus, faz toda a diferença. Por quê? Porque não basta ser discípulo, é preciso ser um discípulo de excelência. Nós estamos diante do momento da igreja em que havia uma multidão de discípulos. Esta igreja tinha no mínimo 8.120 discípulos. Ela começou com 120 ali, reunida no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre eles, todos foram cheios. Pedro começou a pregar, Atos capítulo de número 2, e a igreja de 120 foi para 3.120. E no capítulo de número 4, Pedro prega novamente, e a igreja vai com um número de conversão para mais 5.000, totalizando 8.120 discípulos, mais ou menos. E dentro desta multidão de discípulos, desta multidão de pessoas, havia um trabalho de capelania muito lindo, onde as pessoas que não tinham condições tinham ali os seus suprimentos, exemplos, viúvas, órfãos, que não tinham, como hoje, nos dias atuais, um apoio do governo federal, um apoio mais direcionado a eles. As viúvas eram viúvas mesmo, elas não tinham recursos, e a igreja ajudava. Os órfãos não tinham com quem contar, então a igreja os apoiava com mantimentos, remédios e assim sucessivamente. Agora, dentro de uma igreja com milhares de discípulos e os 12 apóstolos cuidando daquela multidão de discípulos, houve ali um momento em que as viúvas gregas estavam ficando um pouco sem acompanhamento, e as viúvas hebreias estavam sendo acompanhadas, e dentro daquela realidade houve
então uma murmuração que chegou aos ouvidos dos apóstolos, e esses, reunindo toda aquela multidão de discípulos, Pedro propôs que fosse escolhidos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles fossem os diáconos, os servos, que dessem este apoio a essas viúvas que estavam carecendo do apoio da igreja. E essa proposta pareceu bem, porque os apóstolos precisavam dedicar-se à vida de oração e à ministração da palavra. Então a igreja escolheu ali os 7. Dentre os 7, estava um que nós vamos falar nessa noite, Filipe. Eu quero falar hoje sobre um discípulo de excelência baseado na vida de Filipe. Filipe, ele se destacou no meio de uma multidão de 8.120 discípulos. Filipe foi escolhido pela multidão como um homem de boa reputação. Olha que coisa tremenda, irmãos. Cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Essa tríade de virtudes fazia parte da vida de Filipe, que fora escolhido dentre 7 homens para ser um dos diáconos daquela igreja, um dos discípulos de referência. E ali, naquele momento, ele recebera a imposição de mãos dos apóstolos para exercer esta função de diácono, de servo. Mas quando você vai ver na Bíblia, Filipe não parou só por ali. Você vai ver que Filipe, ele era também reconhecido como Filipe o evangelista, porque ele, além de desenvolver o ministério diaconal, Atos capítulo de número 8, você vai ver ele entrando em Samaria e fazendo uma revolução debaixo da unção do Espírito Santo, onde ele pregava a palavra e ali coxos andavam, cegos enxergavam, demônios eram expelidos, e Filipe começa agora a se mover debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo, e ele vai tendo um desdobramento na sua vida espiritual, um crescimento tão grande, uma excelência tão visível, que as pessoas começam a olhar para ele agora como uma pessoa diferenciada no meio de uma multidão de iguais. Filipe se tornou um discípulo de excelência. E eu quero te perguntar algo: você quer ser mais um discípulo? A vida que você está vivendo como discípulo de Jesus está boa para você? Ou você quer algo mais? Ou você quer caminhar para ir além? Ou você tem um sonho de ser uma pessoa melhor, de ser mais instrumentalizado pelo Espírito Santo, de ser mais um abençoador de uma multidão de pessoas? Filipe começa como discípulo, apenas um discípulo, mas através do seu crescimento, ele se torna um discípulo de excelência, instrumentalizadíssimo pelo Espírito Santo, onde experimentou coisas extraordinárias. Você vai ver em Atos capítulo de número 8, que Filipe, depois de chegar a Samaria e ser instrumentalizado pelo Espírito Santo para fazer tantas coisas, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Até digo, ele foi conduzido para um lugar deserto e ali ele prega a palavra a um eunuco. E ali ele ganha aquele eunuco para Jesus.
E ali ele batiza aquele eunuco, e depois dele batizar aquele eunuco, ele passa por uma experiência extraordinária. Ele é arrebatado pelo Espírito Santo daquela região desértica e vai para uma geografia chamada Azoto. E lá ele começa novamente a pregar a palavra. E você vai começar a ver esse homem, esse discípulo, se tornando cada vez melhor, cada vez mais frutífero, cada vez mais abençoado. Por quê? Porque ele não se conformou em ser mais um no meio da multidão. Há pessoas que dizem assim: se Deus quiser, eu vou ser uma pessoa melhor. Deixe-me falar algo para você. Você sabe qual é o sonho de um pai? Você que é pai, você que é mãe. Eu tenho 3 filhos, um de 21, uma de 10 anos vai fazer agora, e uma de 4. Você sabe quais são os meus sonhos para os meus 3 filhos? Que eles sejam excelentes. Eu ontem, conversando com o meu de 21 anos, falei para ele: meu filho, eu com a sua idade, eu já estava me preparando para me casar com a minha princesa, eu já estava terminando a minha casa, eu já tinha no mínimo 5 profissões, eu já tinha um salário de 6 mil reais. Naquela época, com 21 anos, eu tinha uma proposta: desenvolver a função que eu estudei na época, porque eu sou formado em contabilidade. Então, com 21 anos, eu já tomava conta de um escritório de contabilidade com 15 empresas. Então, o desejo do meu coração para o meu filho, ou para os meus filhos, é que eles se tornem excelentes, se tornem cada vez melhores, cada vez mais capazes de abençoar o maior número de pessoas e também de viverem tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Eu sendo homem, eu sendo falho, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele deseja que você seja excelente. Eu creio que nesse tempo de pandemia, Deus está falando para cada um dos seus discípulos: ei, eu quero que cada um de vocês sejam cada vez melhores. Esta era a proposta de Jesus e sempre foi, de que nós venhamos a crescer de glória em glória, à medida e estatura de varão perfeito, a saber, a semelhança de Cristo. Jesus investiu 3 anos do seu ministério e quando morreu, ressuscitou, ficou mais 40 dias com os seus discípulos, sabe fazendo o quê? Tornando-os cada vez melhores, mais excelentes naquilo que eles deveriam ser e naquilo que eles deveriam fazer. Assim também foi o apóstolo Pedro escrevendo para os irmãos, para que eles crescessem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Assim foi o apóstolo Paulo, para que cada discípulo deles fossem cada vez melhores. Ou seja, você vai ver um desejo contínuo de Deus, dos apóstolos, de que cada um dos seus discípulos viessem a ser cada vez melhores, cada vez mais excelentes. Então eu tenho uma palavra para você hoje: Deus quer te tornar cada vez melhor, Deus quer te tornar cada vez
mais abençoado. Deus quer te tornar cada vez mais abençoador. Você tem abençoado quantas pessoas? Você tem sido abençoado? Eu não sei, mas eu quero te dizer hoje que Deus quer te tornar um discípulo de excelência, assim como Ele fez com Filipe. No meio de uma multidão de discípulos, Filipe se destacou pela sua excelência. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre as prerrogativas de um discípulo de excelência, baseado na vida de Filipe. Filipe foi um discípulo de excelência porque ele tinha prerrogativas que cada um de nós precisa ter. Não adianta a gente querer a excelência e não entender que existe um preço para a excelência. Você, creio, gosta de coisas boas, coisas excelentes, mas quanto custa uma camisa de marca? Você já procurou saber? Uma camisa de marca custa um valor alto. Mas por quê? Porque essa camisa de marca, ela tem qualidade, sua malha é diferenciada, seu tempo de uso é bem maior do que aquela que você compra por um preço bem menor, e ela tem um tempo muito inferior àquela que você pagou um preço maior, aquela que tinha uma marca melhor. Uma marca de qualidade, uma pessoa de qualidade, ela também precisa ter uma vida diferenciada. Assim era com Filipe. E qual é a primeira prerrogativa de um discípulo de excelência? Primeira prerrogativa de um discípulo de excelência se chama o coração de servo que ele possui. Filipe foi escolhido, dobre a sua atenção, no meio de 8.120 discípulos, para ser servo. Ele não foi escolhido para ser apóstolo, ele não foi escolhido para ser evangelista, ele não foi escolhido para ser pregador, ele não foi escolhido para ser cantor, ele não foi escolhido para ser nada além do que servo. Qual era a função de Filipe? Servir as viúvas e os órfãos. Servir uma multidão de pessoas. Olha que coisa linda. É muito lindo a gente ver um discípulo de excelência quando ele tem a identidade de servo. Quando ele entende que o maior trabalho dele é servir. O melhor trabalho dele não é ser servido, é servir. Filipe foi escolhido para ser diácono. A palavra diácono quer dizer servo. No meio de uma multidão, olharam e falaram assim: Filipe tem o coração de servo. 8.000 pessoas viram em Filipe um coração pronto para servir. Queridos, dobre a sua atenção. Eu acho muito lindo uma pessoa que tem um coração pronto para servir. Um coração que você não fala duas vezes com ela. Ela olha para você e ela já sabe o que lhe agrada, o que você está querendo. Coisa linda é você lidar com uma pessoa que tem um coração de servo. Essa pessoa é um diferencial. Essa pessoa, ela gera prazer àqueles que estão à sua volta. Esta pessoa, onde chega, ela contagia o ambiente, porque ela tem uma marca, um diferencial. É interessante que Filipe não foi escolhido para ter um título.
ele foi escolhido para ser um servo, servir as viúvas. Olha que coisa linda, meus amados, olhe para mim. Você sabe onde está a excelência de um discípulo? Na qualidade de serviço que ele executa, na qualidade dos seus serviços para com Deus e para com o próximo. Nós estamos dentro de uma pandemia, e nesse tempo tão propício de nós, discípulos do Senhor, desenvolvermos um coração de servo. Quantas pessoas hoje estão viúvas espiritualmente falando, estão órfãs espiritualmente falando, estão necessitadas de um discípulo de Jesus que tenha um coração para servir, um discípulo que liga para esta pessoa carente, que envia uma mensagem, que pergunta como esta pessoa está. Esta era a função de Filipe, servir as viúvas carentes, servir os órfãos. Quantas pessoas hoje estão necessitadas de um líder, de um discípulo pronto para servir. Porque um servo, irmãos, ele não só tem alegria quando ele serve, quando diz o Salmo 100, verso 2, onde Deus diz assim: servir ao Senhor com alegria. Quem tem um coração de servo não faz nada obrigado, faz por prazer. Se ele tem uma célula, ele tem prazer em ter uma célula. Se ele tem discípulos, ele tem prazer de ter discípulos. Mesmo aqueles que dão trabalho, como viúvas, como órfãos, como pessoas problemáticas, mas a alegria que ele tem em servir faz toda a diferença. Filipe era um discípulo de excelência, porque o seu coração de servo homologava o seu bom caráter. Ele estava pronto para servir, mas não poderia servir de qualquer maneira. Ele tinha que ter uma boa reputação. E você sabe o que é uma boa reputação? É o que as pessoas falam a seu respeito. É o que as pessoas sabem acerca de você. É o seu testemunho na rua onde você mora, no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu hall de amizades. Como é o seu testemunho? Filipe tinha um testemunho ilibado. Filipe era cheio do Espírito Santo. Filipe era cheio de sabedoria. E o seu coração de servo homologava isso. O coração de servo de Filipe o elevou ao ministério evangelístico. Olha só, de diácono, servindo as viúvas e os órfãos, levando cestas básicas, levando remédio, ali, no anonimato. De repente, onde está Filipe? Em Samaria, pregando a palavra. Eu quero te dar uma boa notícia. Aquele que serve hoje, amanhã será honrado pelo Senhor. Jesus, em Filipenses 2, do 5 ao 9, diz que devemos, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o elevou soberanamente
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra terá que se dobrar, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o sentimento? Sentimento de servo. Filipe foi servo, e Atos capítulo de número 8, Filipe se torna evangelista, instrumentalizadíssimo pelo Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem serve recebe o título do Senhor de ser o maior no reino de Deus. No reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. O reino de Deus é tremendo, porque o reino de Deus é o reino da verdade, é o reino da vida, e é o reino do caminho verdadeiro. O reino de Deus é o reino do princípio que transforma a nossa vida. Servo, servir. O Filho de Deus, veio ao mundo para servir. Eu gosto muito de uma colocação do escritor, onde ele vai dizer que os funcionários, Augusto Cury, ele vai dizer assim no seu livro: os funcionários querem ser patrões, os patrões querem ser políticos, os políticos querem ser reis, e os reis querem ser deuses. Mas o Filho de Deus veio a este mundo e decidiu ser servo. Olha que coisa linda! O Filho de Deus, dono de tudo, veio a este mundo e decidiu ser servo. Quer ser um discípulo de excelência? Pare de ficar correndo atrás de títulos. Pare de ficar dizendo assim: eu sou melhor do que todo mundo. Mostre o coração que você tem, porque o coração de servo vai manifestar uma vida que glorifica a Deus, vai manifestar atitudes que abençoam o próximo e não atitudes que amaldiçoam o próximo. Quantas viúvas Filipe abençoou, quantos órfãos Filipe abençoou, quantas pessoas, quando ele chega em Samaria, os coxos são curados, os cegos começam a enxergar, os demônios começam a desaparecer. Ou seja, Deus olhou para Filipe, Narai deplou, e disse assim: este tem um coração de servo, este me serviu nas pequenas coisas, nas grandes eu vou colocá-lo, eu vou enchê-lo do meu espírito e vou fazer através dele milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque eu sei que este homem tem um coração de servo. Eu quero te dizer nesta noite que se o seu coração hoje for um coração de servo, se prepare, porque Deus vai começar uma nova história na sua vida. Deus vai começar a te instrumentalizar de forma tão poderosa que você será uma bênção dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na rua onde você mora, onde você for plantado, você será um instrumento de bênção. Sabe por quê? Porque o seu coração está preparado para servir. Quer se tornar um discípulo de excelência? Construa um coração de servo. Se você não nasceu para servir, você não serve para viver.
Fernandinho fez uma canção muito linda, e eu quero cantar apenas uma estrofe. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito neste planeta? Se não for para servir. Sabe por que muitos discípulos entraram na rota da ruína? Porque correram atrás de títulos e não da essência. Correram atrás das motivações erradas e não da essência de serem aquilo que Deus sempre quis que cada um dos seus filhos fossem: servos. Servos. Nós somos servos. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque você vai notar que na maioria das suas cartas, ele vai começar as suas cartas dizendo assim: Paulo, servo do Senhor Jesus. Servo. Paulo significa o menor. Servo. Ele dizia: eu sou considerado o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele nasceu para servir e se tornou um dos maiores apóstolos deste planeta, onde escreveu mais da metade do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque tinha um coração de servo. Quer ser excelente? Tem um coração de servo. Quanto mais você serve, mais excelente você se torna. Segunda prerrogativa de um discípulo de excelência é que ele é cheio do Espírito Santo. Filipe não só tinha um coração de servo, mas Filipe tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 8, versos 5 ao 7. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, olha só, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Quer ser um discípulo de excelência? Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Nesse tempo de pandemia, tem gente que está com a vida cheia da Netflix, cheia de pecados, cheia de doenças, cheia de crises, cheia de angústias, cheia de demônios, mas vazia do Espírito Santo. Pessoas que, em uma noite como esta, em um discipulado como este, talvez estejam assistindo a Netflix, talvez estejam andando pelas ruas, talvez estejam fazendo qualquer outra coisa, menos ouvindo uma palavra, menos se enchendo do Espírito Santo. Deixe-me falar uma coisa para você: quem decide ser cheio ou vazio do Espírito Santo não é Deus, é você, porque Deus já é pleno. Deus é Espírito. Aqui está um copo cheio de água.
Se eu não beber essa água, ninguém vai beber por mim. Se eu me encher com essa água, eu serei o beneficiado. Assim é o Espírito Santo, ele é a água viva. E só aqueles que têm sede podem beber, como diz João 7, 37 e 38. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Altar não falta água, falta sedentos. No céu não falta unção, faltam pessoas que desejam a unção. O Espírito já foi derramado, ele está sobre todos nós, mas aqueles que estão conectados com ele. Efésios 5:18, Paulo vai dizer aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos. Está no imperativo. Enchei-vos, quer dizer, encher-se repetidas vezes do Espírito Santo. Filipe era um discípulo de excelência porque ele se enchia do Espírito Santo diuturnamente. É muito interessante, eu estava conversando com o Tiago quando cheguei aqui, falando desse tempo que nós estamos vivendo. Lá em casa hoje sou eu, a apóstola e os 3 filhos. A casa que nós temos, minha irmã que nos ajudava hoje está cuidando de mamãe, e eu e ela, arrumando a casa, fazendo almoço, ela fazendo faculdade, as crianças estudando, tudo por nossa conta. E nós, ouvindo louvores, meditando na palavra, temos o nosso tempo, é claro, de lazer, temos tantas atividades cuidando dessa igreja desse tamanho, 42 grupos de WhatsApp, e mais toda a dinâmica da nossa vida, mas diuturnamente, nos enchendo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem define a vida com Deus não é o seu irmão, não é o seu líder, é você. Eu estou aqui pregando para você. Sabe qual é o meu desejo? Que você seja um discípulo de excelência. Porque é muito bom pastorear um discípulo de excelência. Ah, como é bom, irmãos. Vocês não sabem como é gratificante você ser pastor de um discípulo de excelência. Mas você não sabe como é doloroso, como é sofrido você ser pastor de um discípulo que não quer nada, de um discípulo que só dá trabalho, de um discípulo que você olha para a vida dele e não vê reação nenhuma. Ele quer viver na mesmice, ele quer viver nos argumentos, ele quer viver no engano, ele quer viver no pecado. Como é desafiador! Talvez você esteja dizendo aí, apóstolo, então o senhor não me ama. Querido, eu não estou falando que eu não te amo. Eu te amo, quero ver o seu sucesso, quero ver a sua excelência, mas eu quero te dizer, é trabalhoso. Porque é muito bom a gente ver o discípulo crescendo, mas é responsabilidade de cada um. Eu tenho 32 anos de vida cristã, 32 anos, 32 anos servindo a Deus. Quem me conhece sabe, nunca fui de querer se aparecer, sempre pronto para servir. Mas uma coisa eu sempre tive definida na minha vida. No dia que Deus me chamou, Ele me deu uma visão, em que eu estava em cima de um muro, andando em cima de um muro, de um lado gelo, do outro fogo.
E o Espírito Santo me perguntou: de que lado você quer viver a partir de hoje? De uma vida fria, gelada, ou de uma vida cheia da minha presença no fogo? Naquele momento, eu disse para o Senhor: eu quero ser cheio do fogo do teu Espírito. Eu quero queimar, eu quero mergulhar nas profundezas, eu quero viver sempre na luz, eu quero viver sempre sendo tratado, porque o fogo me faz andar na luz, o fogo me purifica, o fogo queima, me aquece, me tira da frieza, e o fogo me traz força, porque ele gera força. Eu quero esse fogo. E eu pulei no fogo, e esses anos todos, Deus tem me feito entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais excelente discípulo eu serei. Como é lindo você ver um discípulo cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2 em diante, você vai ver os discípulos, os apóstolos se movendo, cheios do Espírito Santo. Quer ser um discípulo de excelência? Não viva uma vida vazia, não viva uma vida na mesmice, decida pelo Espírito Santo, como Filipe decidiu, e ali ele começou a mergulhar nos sinais, prodígios e maravilhas. Ali ele começou a mergulhar na cura, na libertação. Ali ele começou a mergulhar no fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ali ele começou a decidir viver em santidade e longe das obras da carne, como diz Gálatas 5, 18 ao 21, que as obras da carne são inimizades contra Deus, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu amado, minha amada, não se engane, não há excelência vivendo uma vida vazia. Não há como ser um discípulo de excelência vivendo uma vida vazia, não há. Quer ser um discípulo de excelência, como Pedro, Tiago, João, todos os 12. Quer ser um discípulo de excelência como Filipe, como Estevão. Quer ser um discípulo de excelência, onde Deus vai olhar e vai dizer: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. Seja cheia do Espírito Santo. Como você quer ser conhecido neste mundo? Como uma pessoa comum, como um discípulo carnal, como um discípulo vazio? Ou você quer ser conhecido como um discípulo cheio do Espírito Santo? Se você quer, eu quero orar por você, porque infelizmente a nossa hora está acabando. Eu quero orar com você agora, você que quer ser um discípulo de excelência, quer ter um coração de servo e quer ser cheio do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Eu não sei como você está, mas sei como você vai ficar a partir de agora. Feche seus olhos. Se você puder se colocar de pé, fique de pé. Se não puder, fique sentado mesmo. Mas coloque a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora que ouviu esta palavra. Esta pessoa que entendeu a rota da excelência. Esta pessoa que decide sair da mediocridade, Senhor, da mesmice, de uma vida vazia,
para entrar em um novo ciclo profético, em uma vida excelente, em um discipulado de excelência. E eu quero te pedir agora, Pai, transforma esse coração agora, gera um coração de servo nesta pessoa e enche esta pessoa do teu Espírito agora. Vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo, e assopra sobre esta pessoa agora, assopra sobre ela agora, vai tirando todo o cansaço, toda a frieza, todo o mal-estar. Alai te placa tu binere calabandorocote cataralabás. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, batiza esta pessoa agora, batiza esta pessoa agora com fogo do teu Espírito agora. Arranca toda treva, arranca toda obra da carne, arranca toda frieza, toda fraqueza agora em nome de Jesus. Pai, eu oro para que esta pessoa se torne agora um discípulo de excelência, que toda enfermidade desapareça agora, todo mal saia agora, e que ela seja agora uma discípula, um discípulo de excelência, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluias. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você é um discípulo de excelência. Oh, aleluias. Nós vamos ouvir uma canção com Tiago e já voltamos com as considerações finais em nome de Jesus. Maravilha. Quando o Tiago estava engrenando, né, irmãos? Quando a gente começa a engrenar na adoração, a gente tem que parar. Mas isso já está chegando ao fim, em nome de Jesus. Eu creio que na próxima semana a gente já vai estar podendo cultuar o Senhor. Estamos preparando uma logística muito linda, muito abençoadora, para que assim que formos liberados, possamos dar ao Senhor cultos maravilhosos na presença dEle, com toda segurança, para abençoar você, para abençoar a sua família, para abençoar o maior número de pessoas possível em nome de Jesus. Quero agradecer pelo carinho da sua conexão, por ter estado conosco. Obrigado por ter escolhido a melhor parte. E eu creio que esta não será tirada. Quero pedir a você que compartilhe com os seus amigos o link do YouTube, do nosso canal Comunidade Presbiteriana Oficial. Compartilhe com o maior número de amigos possível, para que possamos chegar a 1000 inscritos,
para que possamos transmitir as nossas lives também pelo YouTube, ok? Nós estamos em oração, continue orando, crédulos de que o Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós. Levante as duas mãos, receba a bênção da parte do Senhor. Que o amor eterno e incomparável de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e com toda a família do Pai espalhada pelos 4 cantos deste planeta, que ama e aguarda a vinda do Senhor. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Beijo no seu coração. Amanhã, 20 horas, Rede de Família, com a nossa querida pastora Rita e pastor Cláudio. E quinta-feira, Culto dos Milagres. Continuarei com esta mensagem. Temos mais assuntos para tratarmos dentro desta proposta aqui. Um discípulo de excelência. Sua vida nunca mais será a mesma. Amo vocês. Shalom.